lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Eu sou Eleonora Menicucci, eu sou socióloga, sou sanitarista, sou feminista e sou petista. Eu sou professora titular do Departamento de Saúde Coletiva, titular sênior da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e estou como professora visitante da Universidade Federal do ABC, no momento. Eu sou ex-ministra de Política para as Mulheres do governo Dilma. Fui, junto com a saudosa Nilceia Freire, as duas ministras mais longevas dos governos petistas, do nosso governo, ela no governo do presidente Lula e eu nos dois mandatos da presidenta Dilma. E sou fundadora do PT e participo do projeto Elas por Elas com a nossa secretária, a Anne Moura. Bem, um pouco rapidamente da história do PT com as mulheres feministas que construíram o PT sempre foram as mulheres. Nós éramos um grupo de mulheres de esquerda, porque no feminismo tinham as feministas de esquerda, isso anos 80, final de 70, princípio de 80, e as feministas liberais. E nós colocávamos, e colocamos até hoje, que o feminismo tem que pensar nas classes sociais, tem que pensar nas mulheres mais pobres, nas mulheres da periferia, nas mulheres do campo, da floresta e das águas, cruzar com as classes sociais, cruzar gênero com as classes sociais e com a dimensão da raça, porque, do ponto de vista feminista, nós colocávamos que as três chagas maiores sobre as mulheres a dimensão da desigualdade de classe, o patriarcado, que origina no machismo, na misoginia, e a escravidão, que origina no racismo, nos crimes raciais. E até hoje, o Brasil, nós somos 52% da população mãe da outra metade, e mais de 53% de população negra, é um país negro, é o primeiro país
mais negro depois da África, com traços da escravidão imensos. Aqui duas questões grandes. Eu lutei contra a ditadura, fui presa política por causa de 3 anos, muito torturada. E um dos instrumentos de tortura era o pau de arara. O pau de arara foi usado para transportar e torturar negros na época da escravidão. E anos depois, isso foi nos anos 70, final de 60, eu fui presa em 71, anos depois, quando ministra do governo, o que me honra muito, a presidenta Dilma Rousseff, ela sancionou ela sanciona junto comigo a PEC das trabalhadoras domésticas, que foi o maior ganho político e social, simbólico, trabalhista e antirracista, a conquista dos direitos das trabalhadoras domésticas. Essa lei eu tenho que fazer uma homenagem à Benedita da Silva, nossa grande Benedita da Silva, que é a relatora do projeto. E essa lei muda, porque ela muda a compreensão da escravidão, porque ela escancara a escravidão dentro das nossas próprias casas. Como que as trabalhadoras domésticas eram tratadas, e ainda são até hoje. Bem, então, naquela época, finais dos anos 70, início de 80, o feminismo, as mulheres feministas tinham uma pauta para o PT. A pauta era a paridade de gênero, para trabalho igual, salário igual, e um respeito integral aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, essa pauta era uma pauta, e é ainda uma pauta tão importante, que o PT, ao incorporá-la, essas pautas, ele cria também um coletivo da primeira Secretaria Nacional de Mulheres do PT. Não era secretaria, de uma comissão nacional, do qual eu me honro muito de ter feito parte. E nós batalhamos muito para ela que fosse transformada em secretaria. Então, as mulheres tiveram um lugar de destaque, um protagonismo muito grande na formação e construção do nosso Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Agora, ganhamos, avançamos, sim, porque estatutariamente toda essa pauta está garantida no Estatuto. Nós somos uma grande força desse país. Fazemos parte da maioria absoluta da população brasileira. E o nosso partido tem nos ajudado na grande reflexão de como lutar melhor numa unidade de resistência contra todo tipo de opressão. Nós, mulheres negras, temos participado intensamente da construção do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mostrado caminhos, lutado junto
tendo como grande objetivo a luta contra o racismo. Nós não nos esquecemos de que o machismo faz muito mal. Nós estamos dentro do nosso partido para discutir todos os pontos de pauta que nós, mulheres negras, entendemos ser absolutamente importante. Nós queremos educação pública de qualidade. Nós queremos saúde para a população do nosso país. Com o recorte, é lógico, com o recorte racial. Nós aqui estamos reafirmando, neste mais um ano de comemoração do nosso partido, aniversário de luta e resistência, que este partido tem contribuído para a grande reflexão de como nós podemos organizar a luta, vencer as eleições, colocar mais mulheres no poder para fazer melhor, para construir um país onde nós possamos olhar umas para as outras e nos sentirmos na segurança objetiva de continuarmos o que nós aprendemos com as nossas mais velhas. Com o princípio do respeito à vida dos outros. Portanto, o nosso partido tem ajudado nessa reflexão e nós temos contribuído para que esse partido possa ser grandioso, maior e que tenha a possibilidade de compreender que um outro mundo é possível através das nossas lutas diárias, insistentemente, chamando toda a população para uma grande organização em torno das nossas vidas. Partido dos Trabalhadores. É um orgulho pertencer a esse partido e saber que nós podemos, juntas, irmos mais longe e, com muita certeza, ocupar os nossos espaços. Espaços construídos pelas nossas mais velhas. Vamos trazer para esse espaço alguns nomes importantes. Luísa Bairros, Lélia Gonzalez e tantas outras que puderam, junto com outras pessoas, construir possibilidades de organização para que as mulheres pudessem estar hoje mais presentes neste partido, que é um partido grandioso, do tamanho do Brasil, que faz a diferença, que sabe que nós precisamos construir mais escolas. Precisamos lutar contra todo tipo de discriminação e preconceito. A gente precisa encarar de frente todas as dificuldades e lutar por emprego, por renda. Precisamos dizer todos os dias, em todos os momentos, que nós estamos preparadas para a luta. Nós estamos aqui para enfrentar todo tipo de discriminação e preconceito, chamando para a responsabilidade todos aqueles que acreditam que essa terra é nossa. Hoje, nós, mulheres negras, decidimos que um dos grandes caminhos a ser percorrido por nós era chegarmos até o parlamento. Muitas de nós chegamos. Essa é uma agenda estabelecida em vários encontros que nós, mulheres negras, promovemos ao longo desses últimos anos. É certo que nesses últimos anos de governo golpista, nós tivemos grandes retrocessos, mas nós seguimos enfrentando o racismo para mudar as relações raciais no Brasil. Então, a grande tarefa de nós, mulheres negras,
traçada nos nossos últimos encontros é que nós deveríamos assumir candidaturas negras para que pudéssemos oferecer ao Brasil a grande possibilidade de compreender que mulheres negras pudessem também estarem presentes no parlamento. Hoje isso é uma realidade. Logicamente que nós nos somamos a grandes outras lutas importantes para o Brasil. A defesa do meio ambiente, contra todo tipo de violência, educação, saúde, transporte, moradia, eu já disse aqui, emprego, e reafirmo. A nossa participação na comunicação, a nossa participação nos espaços aonde são determinados programas importantes em defesa da cidade e dos seres humanos. Então, câmaras municipais, assembleias legislativas, Congresso Nacional, Senado, governo dos estados e até mesmo a presidência da República. Este sim será uma das grandes tarefas nossas, estarmos também presentes no parlamento. Nós temos hoje grandes exemplos de mulheres que chegaram nesse espaço. E nós fizemos essa nossa grande articulação dentro dos nossos partidos. Vamos continuar. Ainda precisamos continuar ocupando os nossos espaços legítimos. Portanto, o nosso partido hoje compreende que a participação das mulheres negras nos espaços que determinam a vida, o futuro, o presente da população, é necessário a presença de mulheres negras nesses espaços. A política hoje é um ponto importante para essa reflexão. Acolhimento, visibilidade, oportunidade. E nós, mulheres negras, seguindo o exemplo de Lélia, estamos nos organizando para ocupar esse espaço. Viva o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que tem observado a grandeza da participação das mulheres negras em todos os espaços. Nós precisamos continuar reagindo à violência racial, porque só assim nós teremos um país livre do racismo. Vida longa a todos os movimentos que apoiam a luta antirracista do nosso país. Parabéns, Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Nós estamos aqui. Nós queremos o nosso país para todos, todas e todes. Viva o povo brasileiro. Viva a população negra desse país. Viva esse partido que pulsa nas nossas veias e que faz com que os nossos corações fiquem mais atentos e mais fortes. Nós estamos aqui. Sou Reginete Bispo, deputada federal, militante do Partido dos Trabalhadores. Iniciei há 8 dias meu primeiro mandato como deputada federal. Sou natural de Laranjeiras, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Me elegi deputada federal pelo Rio Grande do Sul, hoje resido em Porto Alegre. Sou ativista do Movimento Nacional de Mulheres Negras. Tenho uma longa trajetória, desde o período que me filiei ao Partido dos Trabalhadores, na luta pelo direito à moradia, pelo direito à terra, e especialmente
das comunidades tradicionais quilombolas. E sou, como toda mulher, né, militante do nosso partido, sou lutadora pelos direitos das mulheres, me identifico como uma mulher negra, feminista e antirracista. O PT, na sua própria essência, na sua origem, né, ele já traz consigo a luta do movimento social negro brasileiro e das mulheres negras, né? O movimento negro brasileiro, quando surgiu o PT, grande parte do movimento se organizou dentro nas fileiras do Partido dos Trabalhadores. Então, foi uma luta que sempre esteve presente, né? Acho que a partir dos anos 90, ele adquire uma visibilidade maior quando se cria a Secretaria Nacional, né? No Rio Grande do Sul, criamos a Secretaria Estadual, depois a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, né? E a luta antirracista nesse país, né, ela é uma luta de esquerda e é uma luta que é dirigida, né, capitaneada pelas mulheres negras, né? As grandes transformações, as grandes conquistas que se tem feito no campo democrático, medidas, ações, projetos que transformam efetivamente a sociedade, têm sido feito pelo movimento negro, especialmente pelas mulheres negras, né? Poderia citar dois que para mim são fundamentais, que a regularização, titularização dos territórios quilombolas, é uma luta que mexe com a estrutura fundiária do nosso país, né? E que foi, embora seja uma luta que o movimento negro traz com força, né? Foi nos governos do Partido dos Trabalhadores que a gente conseguiu efetivar essa política, né? A outra são as leis de cotas, né? Tanto as cotas no ensino superior quanto as cotas no serviço público, né? É uma luta antiga do movimento social negro, mas nos governos do Partido dos Trabalhadores que a gente consegue efetivar essas políticas públicas, que precisam ainda ser muito aprofundadas, né, melhor consolidadas, mas hoje, graças, né, a essa mobilização do movimento negro e do Partido dos Trabalhadores, hoje é uma política de Estado, né, tanto as cotas raciais quanto na universidade, quanto no serviço público. E o PT, ele se tornou uma referência para a população negra, para o movimento negro, especialmente para as mulheres negras, porque no seu espaço, né, ele permite, né, que os diversos grupos populacionais se organizem, né? Se organizem, e o movimento negro encontrou ali o seu espaço de organização e articulação, especialmente as mulheres negras, né? Então, não é por acaso que a cada ano, né, obviamente que não na velocidade que nós gostaríamos, né, mas a gente vê as mulheres e as mulheres negras ocupando espaços, né? Hoje, o meu estado, o Rio Grande do Sul, né, elegeu 5 parlamentares negras, né? Então, o Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais segregacionistas, né, do país, né? Então, políticas públicas importantes que foram consolidadas, como a saúde da população negra, capitaneada e dirigida pelas mulheres negras, né? A educação, foi uma mulher negra gaúcha, né, a primeira a compor o Conselho Nacional de Educação e que trabalhou pela implementação da Lei 10.639, a professora Petronilha, né? Foi uma mulher negra carioca, a Jurema Werneck, né? A primeira mulher negra a compor o Conselho Nacional de Saúde, né? Isso mobilizado pelo Movimento Nacional de Mulheres Negras, e isso se consolida nos nossos governos, né? Então, poderia ficar muito tempo falando e relatando da experiência de como, né? Precisamos avançar, amadurecer muito nisso, porque ainda, né, os espaços eles precisam ser mais democratizados, mas penso que estamos no caminho certo, né? Lutando por dignidade, igualdade de gênero e igualdade racial
no interior do nosso partido para que isso seja, de fato, uma realidade no nosso país. O Brasil, né, ainda vive os resquícios de um momento dramático que a gente viveu da nossa história, né, que foi a ascensão do fascismo, né, no nosso governo, né, o fascismo sustentado pelo racismo estrutural, né, que está colocado na nossa sociedade, porque nós sabemos que há essa desigualdade abissal que existe, né, entre negros e não negros, né, ele está centrado, né, no racismo, né, e isso foi um sustentáculo importante para que o fascismo entrasse da forma que entrou. Então, vivemos um momento desesperador, um momento armamentista do nosso país, que levou a um aumento dramático do assassinato, né, de pessoas, e nós sabemos que as vítimas preferenciais da violência, tanto da violência de Estado quanto a violência que está constituída na sociedade, né, são as pessoas negras, as meninas e os meninos negros são as vítimas preferenciais, né, e nesse período isso agudizou de uma maneira dramática, a ponto de nós vermos em rede nacional, né, uma deputada, uma parlamentar, com uma arma correndo atrás de um homem negro, né? Então, isso foi o absurdo, a calamidade que chegou no nosso país, né? Então, a gente vive, com a eleição do presidente Lula, né, a gente vive um momento de reconstrução, né? Então, é um momento de superação, é um momento crítico, mas também é um momento de muita esperança, e a gente vê a sociedade mobilizada, assim como a sociedade se mobilizou para eleger o presidente Lula, para romper com todo o poder constituído, né, da extrema-direita, né, que se configurou com um poder eminentemente racista, declaradamente racista e fascista, né? Então, neste momento, o grande desafio que está colocado para nós, primeiro, é entender que a desigualdade e todas as violências que se constituem no nosso país, ele se dá fundamentalmente que é um país que historicamente foi construído, né, a partir da violência, né, da violência de gênero e da violência de raça. Ou seja, quase 4 séculos de escravização de homens, mulheres e crianças negras e 130 e poucos anos de abolição da escravatura. Então, ainda está muito presente na memória, nas práticas, né, e na ideologia de boa parte da sociedade brasileira, sobretudo os que se privilegiaram da escravização de seres humanos, ainda está presente essa forma de agir. Então, eu gosto de dizer que o Brasil tem uma elite, né? Ainda possui uma elite com uma mentalidade escravocrata. Né? Então, isso está colocado. Né? A esperança, por que ela vem tão forte? Porque, nesse momento, acho que, diferentemente dos outros governos populares e democráticos, nesse a gente vivenciou, pelo menos a minha geração e as que vieram depois de mim, vivenciaram o que é, né, um Estado declaradamente racista e fascista. Né? Então, a gente vem com essa esperança, com essa vontade de mudar, mas mudar para melhor de tudo aquilo que já fomos, né? De tudo aquilo que já fomos, mesmo nos nossos governos. Nós queremos uma democracia real, efetiva e concreta. Tá? Por isso que a gente vê com bons olhos, embora eu pense que a gente precisa ampliar a presença das mulheres nos ministérios, né? A presença de negros nos ministérios, que a gente pode ampliar muitíssimo, porque a comunidade negra tem pessoas muito bem preparadas para assumir o que for preciso assumir, e nós estamos preparadas para fazer isso. Né? O que precisamos fazer é romper ainda com os muros, né, que o racismo impõe, né, para que a gente efetivamente ocupe esses espaços. Então, isso eu vejo com bons olhos, né? É um início, né, promissor, mas também penso que a gente precisa, o nosso governo e o parlamento brasileiro precisa não medir esforços, né, para superar
a desigualdade racial e de gênero, começando pelo enfrentamento à fome, né? Que o nosso presidente Lula tem colocado com muita propriedade, né? Mas para enfrentar a fome, né, não basta pôr comida no prato, nós precisamos que especialmente as mulheres estejam incluídas no mundo do trabalho formal, né? Que tenham direito ao trabalho, a geração de trabalho e renda com dignidade, né? Porque eu penso que quando uma mulher, né, especialmente uma mulher negra, tem a renda, ela tem sua autonomia, né? Sua autonomia financeira para se constituir, né? Para construir o seu projeto de vida, né? Construir e realizar esse projeto de vida, ter autonomia financeira para não ser submissa, né, a nenhum homem, né? Porque precisamos falar disso. A violência doméstica e o feminicídio é algo que é assombroso, né, no nosso país, né? Contra as mulheres negras, contra as meninas negras, né? Grande parte, a maioria dos estupros que se dão no nosso país se dão sobre meninas negras, crianças negras, né? E isso precisa ser enfrentado, né? Então, eu penso que a gente vem com muita força, com muita esperança para alterar isso e retomar políticas importantes. Precisamos acabar com a violência no campo, e a violência no campo é reconhecendo e regularizando os territórios, né? Não só os territórios da reforma agrária, mas, sobretudo, os territórios das comunidades remanescentes de quilombo, os territórios indígenas, como a gente bem tem acompanhado nos meios de comunicação e ação do nosso governo, como, por exemplo, o estrago, né? O genocídio que foi praticado contra o povo Yanomami, né? E que se estende para tantas outras, né? Nas periferias dos grandes centros, né? Grandes e médios centros do nosso país, a polícia foi autorizada, né? Infelizmente, boa parte das polícias aderiram, né? Essa lógica, essa ideologia, né, supremacista, né, matando pessoas, não mais só jovens, crianças, meninas, né, todos que se deparam da frente. A gente viu nesse período as polícias entrarem dentro das comunidades com tanque de guerra, né? A gente viu, e isso é uma política anunciada, né, uma ação anunciada de supremacistas que entendem que pobre e preto tem que ser tratado a bala, né? Então, por isso, o desafio que temos pela frente, e eu acredito que o nosso presidente, o nosso ministro vai enfrentar com muita seriedade, são as políticas de segurança pública. Nós precisamos ver isso com muita seriedade, mexer nesse sistema de segurança pública viciado, que está autorizado a matar preto e pobre no nosso país. Isso, nós precisamos, mais do que estabelecer programas como o PRONASSE, nós precisamos mexer na estrutura do sistema e dizer que polícia nós queremos, né? Que sistema de segurança pública nós queremos no nosso país. Então, a gente tem muita expectativa que se estabeleça uma política séria que acabe com essa mortandade que acontece nas periferias dos nossos centros, né? A nossa categoria de trabalhadores e trabalhadoras em educação é majoritariamente feminina. Só as professoras respondem por 82% dessa profissão no Brasil inteiro. E isso, para o PT, tem um significado grande, porque a educação que a gente defende, a concepção de educação que a gente defende, ela preza pela igualdade. A educação é um fator de busca e de construção da igualdade. Igualdade social, igualdades entre gêneros, igualdade de oportunidades. Então, para nós mulheres, o PT sempre foi um instrumento muito estratégico na educação. As políticas formuladas pelo PT ao longo do tempo, sobretudo quando esteve à frente do Ministério da Educação, também muitas gestões municipais procuraram afirmar isso. Educação é direito, sendo direito, deve ser acessada por todos e por todas,
deve ter um estímulo importante de financiamento público para a educação. É do PT toda a ideia do Fundeb, fomos nós que formulamos o Fundeb, o governo Fernando Henrique Cardoso transformou a nossa formulação, restringindo para a Fundef, apenas para o ensino fundamental, mas o modo de funcionamento, a concepção, a ideia matriz foi formulada pelos educadores e pelas educadoras do PT. Então, a educação é um fator também, né, de combate a essa forma de ver a educação e de construir uma educação pública sustentada pelos recursos públicos. Do ponto de vista do conteúdo estratégico, onde é que nós, mulheres, estamos mais bem representadas na educação? No conceito de educação não sexista, no conceito de educação emancipadora, no conceito da gestão democrática da educação, onde a participação de toda a comunidade escolar é fundamental. E eu agradeço muito, como professora que sou, agradeço muito ao PT, desses seus 43 anos, ter nos ensinado, com Florestan Fernandes, com Paulo Freire, que foi fundador do PT, que foi secretário de Educação, que é possível, sim, e uma outra educação é possível, que é possível transformar o mundo através da educação, que é possível conectar a educação com outras políticas públicas de direito, que é possível fazer da escola um lugar de identidade cultural, um lugar onde a criança, o jovem, o adolescente, os adultos se sintam bem, com sentimento de pertencimento. É um equipamento importantíssimo para muitas comunidades. Então, nesses 43 anos, o PT se vê desafiado a, mais uma vez, no terceiro governo Lula, comprovar as suas teses de educação, vitoriosas, exitosas em muitas gestões municipais, que tem um legado muito grande nas participações e naquilo que os nossos governos passados fizeram. Lula diz muito isso. Eu não sou doutor, não tive o direito de entrar na universidade, mas foi nos nossos governos que mais universidades públicas se criou no Brasil, inclusive na interiorização. O Brasil carinhoso, da presidenta Dilma, é outra coisa importantíssima para nós mulheres. É o direito à creche, é o direito da criança ter uma escola logo nos primeiros anos de vida, e é o direito da mulher ter um lugar seguro, ter um lugar agradável, ter um lugar educativo para deixar seus filhos e suas filhas. Nesses 43 anos do PT, eu espero que esse legado ele seja valorizado por nós, mulheres, que somos maioria dessa profissão, mas também pelo nosso governo. O Lula 3 tem dito que quer ampliar as escolas ou a educação integral. Importantíssimo. Lula 3 tem dito que quer todas as crianças na escola. Importantíssimo. E sem a participação das mulheres, nada disso pode ser efetivado. Porque, para nós, esse equipamento, a educação, ela tem um valor estratégico muito grande. Exatamente porque ela é capaz de transformar esse mundo machista, esse mundo misógino, esse mundo racista. Então, a educação é estratégica demais para as mulheres, para construir um novo mundo. Eu parabenizo o PT, nesses seus 43 anos, pelo muito que fez pela educação, pelo que ainda precisa fazer pela educação, e por reconhecer a participação das mulheres como um sujeito histórico, né, protagonistas em todo esse processo de formulação. O PT, eu digo que ele é um partido pedagógico.
O PT é um partido educativo, porque ele se desafia a enfrentar essa igualdade que existe na sociedade, trazendo para o interior do partido temas e questões que podem, sim, ser um indicador daquilo que a gente quer construir na sociedade. Bom exemplo disso, as secretarias, os setoriais que dialogam internamente. Nós temos o setorial de educação, que nós chamamos de CAED, Coordenação de Assuntos Educacionais do PT. Nós temos a Secretaria de Mulheres, nós temos a Secretaria de Igualdade Racial, de Combate ao Racismo, nós temos a Secretaria da Juventude, que nessa questão da educação dialogam estrategicamente. E foi a partir desse contexto que o PT, de maneira pioneira, aprovou, primeiro, as cotas de participação nas direções para mulheres, para jovens, para negros, para o segmento LGBT, que ia mais, e agora a paridade. Todas as direções do PT, municipais, estaduais e a direção nacional, todas as representações congressuais, de seminário, são paritárias. Então, isso é um fator importante, porque a gente pratica no interior do partido aquilo que a gente defende para a sociedade. E a proposta de educação do PT tem que seguir esse rumo. O PT não pode ter uma proposta de educação excludente. O PT não pode, por exemplo, corroborar com esse ensino médio que veio do governo Temer, que exclui juventudes, corta sonhos, dificulta a inserção na sociedade. Então, esses desafios, o PT está, nesses 43 anos de vida, eu creio que preparado para enfrentar. A paridade foi um passo fundamental. Nós, inclusive, praticamos os 30%, né, que hoje são regra eleitoral, antes de ser regra eleitoral. Eu acho que esse papel pedagógico do partido, esse papel de olhar sempre no horizonte, ter um olhar à frente do seu tempo, faz do PT esse partido diferenciado. Temos nossas falhas, né? Principalmente sendo governo, sabemos que muita coisa a gente precisa dialogar com outros setores, mas nós não podemos perder o nosso prumo. Nós não podemos perder aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente defende. Uma inflexão ali, outra inflexão aqui, para garantir a famosa governabilidade, nós sabemos que é necessário, mas nós não podemos abrir mão da nossa essência. Para nós, mulheres, e mulheres educadoras, o partido ser esse instrumento formativo, esse instrumento pedagógico que desafia, que dialoga, que congrega e, ao mesmo tempo, que aponta novos horizontes, é fundamental. Eu parabenizo o PT nesses seus 43 anos de vida, principalmente neste ano que estou assumindo meu mandato de senadora, a primeira mulher a assumir esta vaga pelo estado de Pernambuco, e isso só foi possível por conta do PT. Né? É o PT quem nos dá essas chances, que nos coloca, né, nesse movimento de projeção, nesse movimento de se autodesafiar mesmo. Então, a educação, ela tem muito o que contribuir com o partido, muito. Eu espero que a gente consiga colocar na prática partidária aquilo que está nas nossas deliberações. Educação é direito. Nós passamos 4 anos sofrendo, 4 anos disputando no chão da escola um processo de negação do direito à educação, um processo de uma concepção que negava as teses científicas, um obscurantismo pedagógico muito grande, que trouxe para o interior da escola uma disputa ideológica estéril, a partir da escola sem partido, que militarizou setores da educação numa concepção de que o disciplinamento
é maior do que os pactos pedagógicos. Então, a desconstrução disto exige muito do PT, exige muito do Ministério da Educação, para que possamos, lançadas as sementes do nosso novo Plano Nacional de Educação, porque o que foi feito no governo Dilma cumpriu 10 anos de existência, possamos colher os frutos desses 4 anos, 6 anos de resistência. Resistência ao golpe e resistência a uma política educacional devastadora. E nós, mulheres, estávamos lá, na frente de todo o processo. Maioria que somos nas direções de sindicatos, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, a nossa aguerrida bancada, do Núcleo de Educação do Congresso Nacional. A todos e a todas eu saúdo nesses 43 anos do PT, porque nós conseguimos segurar uma resistência proativa importante para hoje estarmos ocupando o governo e botar para valer a nossa proposta de educação. Meu nome é Érica Cocai, eu hoje ocupo a condição de deputada federal, eleita pelo PT aqui do Distrito Federal, e carrego uma alegria muito grande de estar no Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que é o partido que me deu agora o 6º mandato, né? Com tudo o que representa o PT. E o PT, quando ele nasce do coração pulsante do Brasil. E ele nasce como uma síntese de tantas experiências libertárias que o país vivenciou. O PT tem um quê de Zumbi dos Palmares. O PT tem um quê de todos os movimentos para que nós pudéssemos viver uma humanidade na sua mais plena essência. E a humanidade, ela pressupõe, primeiro, alteridade, afetividade, diversidade, liberdade e condição de sermos donas do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso querer, dos nossos corpos. Portanto, a luta feminista, ela é uma luta que nos resgata a plenitude humana, posto que, quando os homens nascem sem nenhuma dúvida de que seus corpos são seus corpos. E nós, mulheres, lutamos todos os dias para dizer, moço, este corpo me pertence, este corpo é o meu corpo, e tem um querer, e tem um sentir, e tem um pensar. Portanto, quando nós vivenciamos todas as formas de violências de gênero, e muitas violências de gênero, elas foram naturalizadas. E quando a violência é naturalizada, ela não é percebida enquanto violência. Ela se entranha no tecido social e passa, inclusive, a ser reproduzida, ou vai ocupando os corpos das mulheres oprimidas na sua naturalização. Por isso, digo eu, que identificar e combater as violências de gênero é fundamental para a construção de uma humanidade. E as violências de gênero, elas representam uma desumanização simbólica. Uma desumanização simbólica, porque vai retirando a liberdade, vai retirando a condição de sujeito, vai retirando a autonomia, o protagonismo, o querer, o sentir e o pensar, como construções feitas a partir das nossas próprias existências, dos nossos desejos e da nossa, inclusive, história, da nossa ancestralidade. O Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores que nasce da luta concreta, nasce inclusive da luta do movimento sindical. É o movimento sindical dos que resistiram aos porões da ditadura em nome da liberdade, em organizações de partidos que não eram legalizadas. Ele nasce das comunidades eclesiais de base, ele nasce de todos os gritos que anseiam arrancar o que estava engasgado na garganta da madrugada. E o movimento sindical é parte fundamental dessa existência de uma plenitude humana. Porque o movimento sindical que tem e que enfrentou e enfrenta todos os dias também a lógica sexista e a lógica machista. Essa que vai se expressar na subrepresentação
das mulheres no parlamento, na subrepresentação das mulheres em cargos de primeira chefia, nas mulheres terem os menores salários, fazendo as mesmas funções e os mesmos trabalhos. O movimento sindical, que foi parte da minha história, porque eu venho do movimento sindical bancário e venho da primeira construção de uma greve na história da Caixa Econômica, a empresa que eu entrei em 1982, e nós, em 1985, realizamos a primeira greve de uma empresa centenária, para dizer que nós queríamos termos o direito à sindicalização e queríamos ser considerados e consideradas bancários e bancárias. Esta luta faz parte de uma construção e de um entendimento de que quem constrói as riquezas desse país são os trabalhadores e as trabalhadoras. E que era preciso, portanto, identificar todas as opressões para que nós pudéssemos resistir a elas e construir um mundo sem cercas. Sem cercas que cercam o sonho, que cercam os corpos, sem cercas que com seus arames ferem a pele e a alma deste Brasil. Então, portanto, o movimento sindical, ele vai construindo a luta da classe trabalhadora e ele tem, depois do período da ditadura, na greve dos metalúrgicos do ABC, um marco fundamental. E eu lembro que Lula dizia: nunca ousem duvidar da capacidade de luta e de organização da classe trabalhadora. E dizia isso nas greves, que foram fundamentais para colocar em xeque a própria ditadura dos metalúrgicos do ABC. Lula como presidente do sindicato. Essa classe trabalhadora chegou à conclusão de que era preciso ocupar a presidência da República e ocupou a presidência da República. Ocupou a presidência da República para dizer que a fome não era natural, nem a desigualdade natural, e tampouco a discriminação de gênero é natural. Porque a discriminação de gênero, ela é parte de um processo que nos remete à constatação de que não fizemos o luto do colonialismo, onde os donos da terra também se sentiam donos das mulheres, ou donos das crianças, dos corpos dos trabalhadores e particularmente das trabalhadoras. Em todos os momentos violentos da história brasileira, a violência sempre a ela foi acrescida uma violência de gênero. Nós tivemos uma mestiçagem, em grande medida, construída a partir do estupro, durante o período da escravização aqui no Brasil. Nós tivemos na ditadura militar também as violências políticas, as violências de gênero sendo implementada, junto com a violência do que é uma ditadura e uma tortura que se estabelece nos corpos, para que os corpos não tenham autonomia, para que os corpos sejam arrancados da sua própria essência. Então, portanto, eu diria que o movimento sindical tem uma construção muito importante em todo o processo da democracia brasileira, porque ali nós fomos identificando a força da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, fomos construindo uma concepção de que não há democracia se não houver equidade de gênero. E, para além da luta que o movimento sindical desenvolve pelos direitos de toda a categoria, pelos direitos a reajustes salariais, pelos direitos a condições de trabalho dignas, a que a nossa saúde não seja vendida junto com a nossa força de trabalho, para que tenhamos um ambiente de trabalho onde nós possamos encontrar a nossa humanidade e não perder os nossos tendões, a nossa saúde, os nossos sonhos. Mas, junto a tudo isso, é preciso fazer o recorte identitário na classe trabalhadora. Nós queremos fazer o recorte de gênero nas relações do trabalho, porque são opressões que se retroalimentam. A opressão de gênero, a opressão de classe, a opressão racial, étnica e a opressão de uma sociedade cis-heteronormativa. É preciso fazer esses recortes, os recortes de que nós queremos, sim, os direitos da classe trabalhadora, de termos a participação ou de termos a valorização
nos nossos salários, nas nossas condições de trabalho. Mas nós queremos uma pauta e uma discussão específica, porque nós, mulheres, somos as primeiras a sermos demitidas. Nós, mulheres, somos as que menos ganhamos. E nós sofremos, no mundo do trabalho, uma maternofobia. Muitas vezes as mulheres são impedidas de assumirem um posto de trabalho porque têm a possibilidade, porque carregam úteros, porque têm a possibilidade de engravidar. E quantas de nós, ao termos filhos e filhas pequenos e pequenas, somos preteridas de funções com maior responsabilidade dentro de uma empresa. Há uma maternofobia em curso, que atinge, obviamente, as mulheres. Então, portanto, é preciso que nós façamos, para além da pauta geral da classe trabalhadora, a pauta específica, as negociações específicas, porque não há democracia e não há, em verdade, uma sociedade com cultura de paz enquanto nós carregarmos tantas violências de gênero. Pense que no Brasil nós temos milhões de mulheres que têm medo de voltar para casa. Então, são mulheres, veja, quando nós estamos nas ruas, nós somos seres anônimos. Ninguém sabe o nosso nome, a nossa história, ninguém sabe quem somos. É em casa que a gente se despe de todas as máscaras e que nós temos as relações que são relações mais importantes da nossa vida. E é para casa que a gente quer voltar todos os dias e que nossos filhos e filhas voltem todos os dias. Tem milhões de mulheres nesse país que têm medo de voltar para casa, porque ao chegar em casa serão arrancadas delas mesmas. Portanto, é preciso ter políticas concretas de enfrentamento a uma violência de gênero e uma violência doméstica que constrói os caminhos para um feminicídio. Quando a mulher deixa de ter autonomia sobre o seu corpo e o seu querer, ela perde um quê de humanidade. Há uma desumanização simbólica que sempre antecede a desumanização literal, que faz com que este país seja o quinto país em feminicídio em todo o mundo. Então, portanto, os desafios são imensos. E o movimento sindical é pauta fundamental para que nós possamos traçar todas as discussões necessárias para que, para além de termos reajustes salariais, condições de trabalho, tenhamos as mulheres vivenciando uma plenitude humana que nos é negada quando nos negam a liberdade, quando nos negam a autonomia, quando nos negam a condição de sujeito. O PT nasce, e ele nasce com a matriz própria, que é uma síntese de tantas experiências transformadoras. O PT nasce como síntese dos quilombos, mas como síntese também da luta das mulheres sufragistas, da luta das mulheres para ter o direito de ter seu destino nas suas próprias mãos. Ele nasce representando tudo isso. E como Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, ele carrega na sua essência e nos seus princípios a equidade de direitos e carrega a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a equidade de gênero e a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, por isso, o PT foi um partido que, através da sua própria militância, sempre lutou pela paridade nas estruturas diretivas da própria instituição. O PT, ele traz, na sua essência, com um princípio da própria democracia e um princípio de estar sendo síntese de todas as experiências e de todos os desejos e reivindicações do povo brasileiro, a uma lógica feminista, que obviamente enfrenta um sexismo e um machismo que é estruturante na nossa sociedade. Nós temos um pacto estruturante, penso eu, na sociedade brasileira, entre o patriarcalismo, o sexismo, o racismo. E o PT, quando ele começa essa discussão sobre a paridade, quando ele começa a discussão sobre as bandeiras fundamentais da construção de direitos iguais, da sua pauta feminista, ele reafirma que nós temos uma compreensão de que a discussão de direitos iguais entre homens e mulheres, da equidade de gênero, ela não é uma discussão menor.
Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. 43 anos construindo políticas públicas para as mulheres. Parabéns ao PT e a todas as 1.120.144 mulheres filiadas ao partido. Vocês ajudam a construir a política para um Brasil melhor. Se você perdeu alguma aula desta importante semana, acesse a playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.